Saudadinha de vocês? Eu tô assim, com vontade de fazer cuti. Esses dias acho que alguém falou comigo e disse assim que achou uma graça de me ver dançando em uma das aulas. Sei por que eu danço nas aulas, eu faço contexto, não falo nada. Agora que eu tô gravando, virei estrela, não posso fazer? Ah, por favor, né? Gente, Idade Média. Pensou no quê? Na princesa, no castelo, no dragão? Quase. A gente tá por aí. Como que você pensa em castelo? Ah, eu penso no castelo igual da Cinderela. Aquele lustre maravilhoso, aquele chão de mármore, aquela escadaria, a Cinderela descendo, perdendo o sapatinho. Olha que lindo, né? Esqueça. Muito romantizado. Esse tipo de castelo ele vai acontecer muito depois, lá na Idade Moderna. Os castelos que a gente vai falar agora são castelos feitos às vezes de madeira, alguns até de pedra, barro, assim, com pequenos espaços só para o arqueiro jogar a flechinha de lá, pouco ventilado, sujo, feio, escuro, tá? Então o príncipe da Idade Média é aquele que não é bonito também, né? Vamos lembrar o seguinte, que a gente está falando de Europa, Idade Média, não tinha chuveiro elétrico. Esse chuveiro elétrico que não tem vai fazer com que o povo não tome muito banho. Eles colocavam lá uma tina com água no quintal e aí deixavam o sol a esquentar e aí eles iam lá, tomavam banho, dizem, não sei se é verdade porque eu não vi ninguém tomando banho naquela época, mas dizem que eles tomavam banho tudo na mesma água. Então assim, e eles falavam que tomar banho faz mal. Tem alguns adeptos que falam também, porque na verdade é o seguinte, o que acontecia? Eles tomavam banho e acabavam às vezes tendo resfriados, a gripe, essas coisas assim, e aí eles diziam que o problema foi o banho. Tinha alguns que não saíam de casa por 2, 3 dias depois de tomar banho, porque senão podia ficar doente. Olha só a Idade Média, que legal que é. Ela é toda cheia de filmes, a gente tem Vikings, a gente tem um montão de filmes que falam da Idade Média, todos com anacronismos, ou seja, coisas que não existiam naquele período, mas para deixar o filme bacana, ninguém vai assistir um filme que não fique legal. Né? E aí a gente tem então a Idade Média. Então vai de 476 até 1453, né? São quase 1000 anos de Idade Média. E aí os caras renascentistas, que são os depois da Idade Média, eles vão dizer que aquele 1000 anos foi a Idade das Trevas, né? Mas não tem nada a ver. Primeiro porque a gente tem menos registros da Idade Média do que da própria antiguidade, da Grécia, da Roma, de Roma, do Egito. Não se tinha muito, porque as pessoas elas não tinham muito acesso à educação e à informação e não registravam mesmo. Então o que a gente tem é muito pouco para a gente dizer que é a Idade das Trevas, tá? Não tem nada a ver. E mesmo porque a gente usa coisas que eles fizeram lá e que a gente está usando até agora. Mas então vamos começar lá. A nomenclatura, Idade das Trevas, que está ali, apesar de que em alguns lugares e algumas literaturas ainda falam como Idade das Trevas, né? Mas o que a gente tem que lembrar? Que essa nomenclatura ela vai vir depois desse período. Eles não se auto-nomearam, nós somos do período da Idade das Trevas, não, né? Eu brinco assim, que se isso acontece, então provavelmente lá no terceiro milênio, lá final do 2090, vamos dizer assim que 2020 foi a idade do mimimi, né? Porque a gente reclama muito de tudo. Mas isso é só uma brincadeira. Para você sacar que foi depois que vieram com essa nomenclatura pra gente. Totalmente errônea, tá? O que é bem bacana da gente pensar? Vamos voltar lá. O Império Romano havia estendido seus braços por muitos lugares. E aí a gente vai ter no Império Romano a diminuição de guerras. Isso fez com que o território ficasse à mercê. E aí vai vir os povos bárbaros. Quem são os povos bárbaros? Os chamados povos germânicos, que são divididos em vários grupos.
visigodos, ostrogodos, francos, lombardos. Esses são povos que também é uma nomenclatura que a gente não sabe de onde que veio, mas veio, né? E aí esses são povos germânicos considerados bárbaros, porque os caras são bárbaros, porque os caras vêm matando todo mundo. Não! Os romanos diziam que eles eram bárbaros porque eles não falavam latim, porque eles tinham uma cultura diferente da deles, e eles diziam assim, esses caras são bárbaros, né? Esses caras são violentos e tal. E aí a gente vai ter então uma chegada desses povos bárbaros nesse Império Romano, e claro que quando se domina território, há uma certa violência, e aí a gente vai ter o que a gente chamou de ruralização, ou seja, as pessoas começaram a fugir dos grandes centros romanos e pedir abrigo nas áreas rurais. Isso é o período da Idade Média, conhecido como feudalismo, né? Então é a ruralização desse momento. É legal a gente pensar que nesse primeiro momento, esses povos bárbaros, eles chegaram e eles fizeram um acordo com os romanos, que se foi conhecido como colono, né? Os romanos não tinham mais exército suficiente para defender as suas fronteiras, chegaram e fizeram uma proposta para os bárbaros. Ó, o negócio é o seguinte, você pode aqui ficar cuidando daqui, mas aí você me defende se for atacado por outros povos bárbaros também, beleza? Os caras, não. Tá, beleza, né? E eles ficam ali, então o colonato, de colono mesmo, eles colonizaram com um acordo com os romanos. Então os romanos ainda eram um império, né? Que tava, porque daí assim, esses caras aqui, eles tinham, ou eles aceitavam com os romanos, ou eles iam ter que guerrear com os romanos, porque eles também estavam sendo atacados pelos hunos lá. E aí, sabe, tipo, então vamos aqui, vamos se estabelecer aqui, eles eram semi-nômades, se estabelecer aqui, vamos defender esse território e fica de uma boa. Então o colonato é uma coisa que surge nesse momento, Idade Média, feudalismo. Outra coisa que é interessante é o comitatus, que é a transferência de poder. O que acontece? No Império Romano a gente tem o Senado, e o Senado manda em tudo e vem lei. Com o comitatus, os romanos e esse colonato, os romanos eles tiveram contato com essa cultura de povos germânicos e eles vão se intercalar. O que vai ter agora? No comitatus, o chefe, né, o guerreiro principal lá e o soldado tem a mesma chance de falar. Então há uma transferência de poder horizontal a partir de agora no comitatus, né? Todo mundo tem a mesma chance de dar a sua opinião, de falar, de expor o que eles pensam. Então, colonato, comitatus, ruralização, bárbaro, são termos que vão aparecer a partir desse momento aqui no período feudal. Feudo, um grande latifúndio, um pedaço de terra no qual ele vai receber aquele povo que está vindo, fugindo das invasões bárbaras, né? Então, esse povo vai chegar aqui e vai formar essa sociedade, que é uma sociedade estamental, onde quando é uma sociedade estamental, cara, não preciso saber assim, o que eu vou ser quando eu crescer? Você vai ser a mesma coisa que teu pai, pronto, né? Nasci nobre, você nobre, eu nasci servo, você servo, eu nasci, enfim, sempre estamental, e ela é dividida em 3 classes. O clero, que é o principal, se você olhar aqui a igreja, tem as respostas para tudo. Por que eu nasci servo? Porque Deus quis. Se não fosse para ser assim, você teria nascido em outra classe social. Todas as respostas vêm da igreja. Como a maioria das pessoas, aqui a gente já vai ter o cristianismo instalado, porque lá pelo Edito de Tessalônica, com o imperador Teodósio, o cristianismo ele é instituído em todo o Império Romano, essas pessoas acabam também, né, sendo agora cristãos. Então o cristianismo ele explica tudo a partir de agora. Todas as respostas vêm da igreja. A igreja tem um poder muito forte, porque inclusive na formação desses reinos, que antes agora era um grande Império Romano, agora a gente tem vários reinos, que eu falei lá, os visigodos, os ostrogodos, os francos e tudo mais.
Esses reinos, especialmente os francos, eles vão fazer um acordo com a igreja, porque eles veem assim que a igreja tem muito poder, e eles vão fazer um acordo em que agora, para se tornar rei, tem que ter o aval da igreja. E aí a igreja e o Estado, o poder, eles se juntam muito nisso, né? Então, para isso, o rei dá terras para a igreja. Terra era a principal fonte de riqueza, visto que a economia era basicamente agrária. Prof, mas não tinha mais nada? Tinha trocas, tinha comércio, tal, mas ele era o que a gente chama de amonetário, quase não tinha moedas. Então eles trocavam, eu troco feijão pelo arroz, eu troco a vaca pela ovelha, né? Ele era amonetário, havia comércio, mas a principal base agrária, né? Então a gente tem essa situação dentro dessa sociedade estamental explicada pela igreja. Nunca esquece, Deus quis assim. E se Deus quis assim e a sociedade ela é estamental, cada um tem uma função dentro dessa sociedade. Qual é a função do clero? Era um mínimozinho de pessoas, né, que tinham a função de orar, de rezar. Por quem? Pela nobreza e pelos servos. Eles só tinham a função de rezar, de ficar orando. Os nobres, nobre não vai pegar na enxada, né, a gente tem. Então, o que os nobres tinham função? Os nobres tinham a função de guerrear, de defender toda a região. Defender quem? O clero e os servos. A única função. Tem guerra o tempo todo? Não, mas eles têm que treinar, então eles não podem trabalhar. Adivinha só quem é que sustentava todo mundo? Os servos. Os servos eram um regime de servidão. Eu me coloco em servidão a você. Por quê? Porque você me deu abrigo na sua terra. Então eu venho e trabalho para você, nobre, né? E aí o rei, ele tem uma sacada muito louca, porque ele percebe que ele não está conseguindo controlar tudo, né? Mesmo os reinos, franco, visigodo, ostrogodos e tudo mais, ele não consegue controlar tudo. O que ele faz? Uma doação de terra, suzerania e vassalagem. Eu sei que você já aprendeu isso, né? Mas vamos lá. Suzerania e vassalagem. Quem é o suzerano? Aquele que doa a terra. Quem que é o vassalo? Aquele que recebe a terra. É bacana a gente lembrar que essa relação será sempre entre nobres. O servo nunca, vou repetir, nunca será um suzerano, porque o servo não tem direito à terra. Assim como o rei top, ele nunca será um vassalo, porque tudo era dele e ele começou a repartir. Então, a suzerania e vassalagem, ela é uma dependência horizontal, somente entre nobres, certo? Um duque pode ser suzerano de um visconde? Pode. Assim como o visconde pode ser suzerano lá de um marquês, será assim a sequência, mas é mais ou menos isso aí, sabe? É nessa condição. E dentro dessa relação de suzerania e vassalagem, eles tinham os feudos. O feudo, para você sacar como eles eram tudo organizado, ele era dividido em mansos. Um manso senhorial. Olha lá, manso senhorial. Ele era de quem? Do senhor da terra, do senhor feudal, que era um suzerano, que era um nobre. E esse manso senhorial é onde estava o castelo. E esse castelo, ele tinha as muralhas, porque lembra que a gente falou das invasões bárbaras? Os caras se encastelaram mesmo assim, né? E ele tinha as muralhas e tudo mais, e ele estava lá. E ali era o manso senhorial. E ali, dentro do manso senhorial, o servo que vinha pedir abrigo, proteção pro nobre, ele tinha que trabalhar 3 dias na semana, imposto chamado de corvéia. Então nós temos os 7 dias da semana, 3 ele trabalhava lá no manso senhorial. Mas tudo bem, né? O cara me deu terra, me deu, né, para eu poder casa, para eu poder morar aqui, tá tudo certo, eu tenho que pagar meu imposto. E aí tem o manso servil. Aí no manso servil é onde estavam as casas dos servos, onde estava a plantação de subsistência dos servos. Então cada feudo ele era autossuficiente, ele plantava tudo o que ele precisava.
Aquelas trocas que eu falei ali no início da aula, assim, elas aconteciam, mas bem menos, né? Então o feudo, ele se autossustentava. E aí que é o problema, porque o rei vai por... E ao perder o poder, a gente chama de descentralização do poder, porque o rei, ele era dono de tudo e ao mesmo tempo ele não era dono de nada, porque cada senhor feudal, cada nobre, ele estabelecia as regras do seu feudo, né? E aí também de proteção, porque esses servos, eles tinham que guerrear por esse senhor feudal. Então, se o rei precisasse se defender, ele tinha que pedir para que os nobres trouxessem os seus comandados, os seus servos, para guerrear pelo rei. Então, há uma descentralização do poder. Então, há uma ruralização, todo mundo sai dos grandes centros, vai para os feudos são autossuficientes e há uma descentralização do poder. Isso são características do feudalismo. Se você esquecer, dançou. São as 3 principais características. Então, eu estava falando do manso servil. Ali os caras plantavam, então tudo que era autossuficiente e tal. E aí tinha as terras comunais. O rio, o bosque e tal. Os caras nem davam muita bola para esses lugares aí, porque já tinham que trabalhar demais. E aí eles tinham que pagar imposto de tudo, cara. Eles tinham que pagar a talha, a banalidade, a mão morta, o dízimo para a igreja, não esquece disso, que além de tudo ainda tinha que pagar o dízimo, né? Porque Deus quis, então tinha que pagar o dízimo. Tudo isso fazia com que não sobrasse quase nada para esse grupo chamado então de servos, desse regime de servidão. Deixa eu ver aqui, o que mais, vou sondar aqui na minha colinha, pera lá. O que mais que eu queria falar com vocês? Que o servo não é escravo, que ele está ligado à terra, isso é importantíssimo a gente saber, né? E que eles vão depois ter um outro, perdi a palavra, gente, um outro momento ali no comitado chamado benefício, onde esses povos germânicos, então, eles vão ter o benefício de organizar o seu feudo, tá? Nesse momento, ele é conhecido como Idade das Trevas porque as pessoas eram queimadas como bruxas, porque há uma perseguição à Igreja Católica, todo aquele que não concorda ou que faz qualquer coisa diferente era queimado como bruxa. A gente vai ter centenas, milhares de pessoas que vão para a fogueira. Era um espetáculo. Vamos falar bem a verdade, o povo ia para a praça para ver as bruxas queimando. E a igreja, ela era muito boa, assim, sabe? A igreja é muito condescendente, porque veja bem, a guria lá, vou pegar a mulher é acusada de bruxa. Ela nem sabe por que ela está sendo acusada de bruxa, porque bastava alguém ir lá e denunciar. Por que a igreja não tinha muita investigação? Porque todos os bens do acusado passavam para a igreja. A igreja era a maior senhora feudal do período da Idade Média, ela era riquíssima, tinha muita terra. E aí, então a mulher estava lá acusada. Aí vinha ali o padre, com o crucifixo e dizia assim: confesse o seu crime e você será perdoado e tal, né? Você entrará no reino dos céus. E a moça lá, a mulher, confessar o que? Eu não sei nem o que é, né? Mas vamos dizer que ela confessasse. Confessa. Aí o que eles faziam? Eles colocavam tipo uma cordinha aqui assim e enforcavam a linguinha de fora para daí queimar. Olha só, né? Como a igreja era boa. Primeiro matavam enforcada e depois queimavam, porque ela confessou que ela era uma bruxa. Se ela não confessasse que ela era uma bruxa, ela era queimada viva. Então, confessando ou não confessando, ia ser queimado do mesmo jeito. É essa a grande situação. Se vocês, quando vocês estiverem lá, com a apostila de vocês estudando, eu falei no início que a gente usa muita coisa que veio da Idade Média. A Idade Média, ela é dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Na Baixa Idade Média, cara, aconteceu de tudo. É peste, é fome, é guerra. Cara, é o auê, mas é a aula que vem, né? Que vai ser esse momento do fim do feudalismo. E aí eles vão trazer, então, um momento de rotação trienal. Os caras eram inteligentes. O que eles faziam assim? Se é uma cultura de subsistência, eu não posso acabar com o território desgastando o solo. Então, eles faziam assim, repartiam o
terreno lá, e num pedacinho eles plantavam beterraba, no outro eles plantavam arroz, no outro eles deixavam descansando, né? No ano seguinte, onde plantou beterraba, descansava, onde plantou arroz, plantava beterraba, e assim por diante. Olha o que a gente faz hoje em dia para descansar o solo, né? Há muitos dos latifundiários, eu como não tenho fazenda, eu não sei se é assim, mas dizem que eles fazem dessa forma para não desgastar muito o solo, porque os caras pensavam a longo prazo, eles não pensavam só nessa colheita, vamos plantar tudo, colher bastante e tal. Não, eles sabiam que eles dependiam da terra e, portanto, eles teriam que cuidar daquela terra, né? A agrária, a economia agrária, principalmente. Bom, Idade Média, o que eu quero que você se ligue nesse momento? Primeiro, que a nomenclatura, ela não é correta quando a gente diz Idade das Trevas, porque foi o período renascentista que deu essa nomenclatura. A gente não tem muitos registros sobre a Idade Média, menos registros do que da Antiguidade, de que houve uma ruralização, ou seja, a sociedade se tornou rural. Eles fugiram dos grandes centros e foram para o interior, pedir abrigo nos latifúndios. O colonato, que foi um acordo entre romanos e os povos bárbaros para que o território então fosse cuidado, né, para que ele não fosse invadido por outros povos bárbaros. Mais tarde vai ser, mas nesse momento o colonato. O comitatus, que é a relação horizontal entre todos, para que todos pudessem dar a sua opinião. Então, bárbaro, todo aquele que não pertencia ao Império Romano e não falava latim, tá? Então, por isso, bárbaro. Que os povos germânicos são os ostrogodos, os visigodos, os francos, os lombardos, enfim, que vão dar origem à Europa, do jeito como a gente conhece, toda fragmentada, né? Pega o mapa da Europa, imagina aí o mapa da Europa. Quebre, jogue, né? Então, jogou. Esfacelou em vários pedacinhos, como se você derrubasse, sabe aquelas xícaras marrom, Duralex? Cara, aquilo quebrou, meu Deus, aparece caco, não sei de onde. Faz uma semana que você está limpando a casa e aparece caco. Esse é o feudalismo. É pegar o território, então, do Império Romano do Ocidente e quebrar ele em vários pedacinhos. Isso é feudalismo. Vários reinos, vários nobres tomando conta de pedaços de terra. Isso é feudalismo. Sempre com impostos, servidão, que o servo é ligado à terra, ele está ali porque ele fez um juramento de homenagem, né? Ele vai lá e ele faz esse juramento de fidelidade ao nobre, de que ele será fiel ao nobre, então ele vai estar ali. Os caras pagavam um imposto chamado mão morta. O cara morria, a família tinha que pagar um imposto para poder continuar vivendo ali onde ele estava, né? Então até depois de morto pagava imposto. Então era uma coisa maluca isso. Que essa sociedade era estamental, Deus quis assim, criatura. Nasceu servo, vai ser servo. Papai servo, vovô servo, filhinho servo. Todo mundo serve, tá? Sociedade estamental. A suzerania e vassalagem. Suzerania, aquele que dá a terra, malicioso. Aquele que recebe a terra, sempre entre nobres, certo? E os mansos é como era dividido cada feudo, porque eles eram organizados. Manso servil, manso senhorial e terras comunais.